Glória a Jesus. Os irmãos que acharam, eu comigo por bondade. Vamos lá todos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Vamos ler mais uma vez todos? Vamos lá, todos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Podem sentar, irmãos? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos alegres por estarmos aqui uma vez mais debaixo da permissão de Deus para mais um ponto de doutrina. Pode parecer que não seja verdadeiro, mas nós nos preocupamos muito com os estudos de doutrina, de poder estar trazendo aqui instrução, ensinamento, porque nós precisamos muito. A igreja do Senhor, ela precisa a cada instante ser instruída, admoestada na palavra, para que as nossas vidas possam ser, por Deus, regadas. Glória a Jesus. Tenho visto algumas coisas ao longo dos cultos que nós temos aqui. Eu fiquei muito feliz hoje quando houve uma oportunidade de orar pelas crianças, embora nós vimos apenas uma, que veio da frente, nós chamamos, mas é algo, irmãos, que nós precisamos tomar de costume e fazê-lo, orando, intercedendo, os nossos cultos, seja isso notório de todos, a oportunidade que Deus nos dá, pode ser no início, pode ser logo no começo do culto, e quando nós formos orar pelas crianças, nós, os obreiros do Senhor, termos a autoridade da parte de Deus, orarmos com ousadia, falar mesmo que o céu precisa ouvir e todos nós precisamos ouvir. Nós chegamos num tempo que pode ser no domingo, nós chamarmos as crianças na frente e ministrarmos junto com a igreja que estiver orando, que os meninos vão crescer e vão casar com meninas, que as meninas vão crescer e vão casar com meninos. Nós precisamos falar para que a igreja tome conhecimento disso, que os casamentos que vão ser herdados na vida das nossas crianças, não vai haver divórcio, não vai haver separação. Nós precisamos verbalizar isso, Nosso vernáculo, ele tem que ser dessa forma, até para quem está nos visitando, ver qual é a postura da igreja, qual é o posicionamento da igreja. Nós precisamos e vamos fazer isso, irmãos, em algumas reuniões que nós estamos pretendendo fazer com os obreiros desta casa, avalizar, preparar, instruir os obreiros para que possa estar apto, irmãos, até mesmo para fazer uma apresentação, fazer uma oração, um comunicado. Nós agora temos as televisões que servem para benefício, um aprendizado mais rápido. Agora mesmo nós vemos aqui o nosso irmão presbítero louvando o Senhor, o hino já estava na tela, quem não sabe, já só acompanhar, Mas nós precisamos trabalhar junto com a mídia para os nossos anúncios ser, o exemplo. Quem vai pregar na próxima quinta-feira, já a foto da pessoa está aí, para que as pessoas tomem conhecimento, já vai orando por essa pessoa, para que o culto seja um culto abençoado, para que a igreja se sinta representada, porque nós estamos interagindo e os recursos estão aí para isso. Eu fiquei feliz quando eu estava perto de dois pastores e um pastor cheio de si mesmo disse: não, que a minha igreja, que a minha igreja, que a minha igreja. E o outro pastor já foi abrindo a mão dele, já foi olhando lá na mão dele, ele falou: mas o que está acontecendo? Não, eu estou procurando os furos nas tuas mãos, Sua mão não é furada, não. É o que você está falando, que a sua igreja,
são expressões do vernáculo humano que é errado. Não é a minha igreja, nós não temos igreja, a igreja é do Senhor Jesus. Ele que é o dono da casa, Ele que é o dono de todos nós. Nós não temos igreja, a igreja é do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para cumprir o ministério, né? É conforme o Senhor chamou Arão, chamou os seus filhos e disse para ele, para que me administre o sacerdócio, né? Então é o serviço que nós fazemos para Deus. Mesma coisa quando nós apresentamos visitantes, nós temos o hábito, né? Ficamos um pouco assim meio que perdido. Fulano já é nosso. Não, ninguém é nosso. Ninguém é nosso. Todo mundo é do Senhor Jesus. Até mesmo aquele que está chegando e vai levantar as mãos para o Senhor Jesus, é do Senhor Jesus. Nós temos que tirar algumas coisas do nosso meio, sermos firmes no que estamos falando, no que estamos apontando, né? Você pode falar que a pessoa é nossa, e a pessoa pode dentro do seu ser falar, não, eu sou de Jesus, né? Temos uma irmã aqui do nosso conjunto, irmã Célia, ela fala, eu sou de Deus, né? Vai falar com ela, fala, eu sou de Deus. E é isso mesmo, nós somos judeus. Então são algumas pequenas coisas que nós precisamos tirar do nosso meio. Tem alguns irmãos que parece que nós temos que estar falando, hoje é culto de doutrina, não é, irmão? Tem alguns irmãos que parece que nós temos que estar falando constantemente, porque eles esquecem o que é a saudação, o período da saudação, o tempo de uma saudação, né? Pessoas que às vezes falam o culto, mas não estão prestando atenção no culto porque chamou para orar, mas não sabe qual é o motivo da oração, para quem orar, por que orar, né? Então, irmãos, nós temos que estar no culto ligado. Quando nós botarmos os pés daquela porta para dentro, nós viemos buscar Deus, e buscar Deus é uma coisa muito séria, é uma coisa muito profunda, amém? Eu tenho visto isso, irmãos, e eu preciso falar isso com os irmãos. Hoje é culto de doutrina, né? Principalmente aos domingos, né? Tirando os obreiros, tirando o pessoal da mídia que às vezes está trabalhando, nós vemos alguns irmãos que ainda não aprenderam que não se deve, principalmente no momento da palavra, está para cima e para baixo, está se locomovendo, e se locomove mesmo, fica à vontade, vai, sobe, desce. Isso, irmãos, tem que começar a demonstrar isso. E os cultos de doutrina estão prontos para que nós faremos isso. Eu sei, eu estava aqui pensando, parece que os irmãos me veem assim, o pastor está aéreo, está longe, está não. É muita responsabilidade no nosso nome. Eu estava aqui falando com o Senhor, a nossa liturgia, ela é muito diferente. Por quê? Porque nós temos 4 conjuntos na igreja. 4 conjuntos na igreja. Criança, mocidade, varões e irmãos. 4 conjuntos na igreja. São 4 lideranças. São grupos dirigentes, são dias de ensaio, são dias de festividade, e isso parece que não consome, né, uma boa parte daquilo que nós poderíamos estar fazendo, estarmos caminhando, trilhando. Agora mesmo eu preciso esperar passar a festividade das irmãs para começar também a nos reunir com os obreiros e trazer a administração a respeito de muita coisa. Louvado seja o nome do Senhor, mas Deus é o Deus que nos dá vitória. Deus é o Deus que nos garante que vai nos dar tempo para que nós possamos colocar tudo no seu devido lugar. Nós já começamos a orar. Sexta-feira, e aqui já foi apresentado no domingo de manhã, e já foi falado aqui para a igreja, nós vamos reforçar. Às sexta-feira, irmãos, tem um grupo nesta igreja orando. Que horário é oração, pastor? De 10 às 11 da noite. Não precisa trazer Bíblia, não precisa trazer harpa, porque nós não vamos cantar hino, nós não vamos dar palavra, não, nós vamos orar. Nós vamos até recolher algumas cadeiras para os irmãos que oram ficar à vontade. Cansou de dobrar o joelho? 1 hora de oração. Vamos orar em pé. Vamos interceder, porque nós precisamos que na oração Deus coloque as coisas no lugar. E muita coisa fora do lugar, e eu tenho certeza que a oração faz com que a coisa vá para o lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí um grupo de oração, faltando alguns irmãos, né? Está faltando ali a Eliane, está faltando ali a irmã Marinês, está faltando ali a Jane, está faltando ali a irmã Creuza, né? A pastora Rosa. Aí o grupo da oração, tiraram foto do domingo nosso aqui, né? Então, toda a igreja está convidada. Precisa orar? Você tem problema? Está atravessando um problema? Vem orar, irmão. Eu entendi que os meus problemas são resolvidos na oração.
Eu entendi que os meus problemas vão ter solução na oração. E eu falei para minha esposa: você não fique preocupada, porque além de orar sexta-feira, eu vou começar a ir para o monte orar, porque eu preciso de resposta. Os irmãos entendem que eu preciso de resposta? Liderar, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Eu poderia falar para os irmãos que eu estou extremamente cansado hoje. Diversas atividades físicas, né? Diversos compromissos. Tive 2 igrejas agora de noite correndo, vindo para cá. Mas isso não vai edificar os irmãos em nada. Por que, irmãos? Porque a gente está trabalhando para que as coisas aconteçam, tome vulto, vá para o caminho certo. Eu preciso das orações dos irmãos, necessito que os irmãos olhem. Ah, pastor, eu acordei 3 horas da manhã, não sei nem porquê, acordei e fiquei olhando para o teto. Foi não, querido, é Deus que está te despertando, né? É Deus que está te despertando. Dobra o teu joelho, ore pela sua casa, ore pela sua igreja, ore pelo ministério da sua igreja, olha para Deus dar direção, olha para Deus fazer o que precisa ser feito, porque eu tenho certeza que tem muita coisa para fazer. Agora mesmo aqui para cá, eu ouvi um áudio da nossa irmã Fernanda Giaconino, esposa do nosso irmão Jacques, né? Ela falou comigo, deu uma satisfação: pastor, não vou no culto não, cheguei agora, tem que fazer isso, né? Meu filho deu um problema no pescoço, tive que levar ele no médico, né? E precisa das nossas orações para que Deus estabeleça, coloque tudo no seu devido lugar. São muitos os problemas, são muitos os problemas, são muitas a reivindicação. Na sexta-feira que nós oramos aqui, um dos tópicos da nossa oração é para que Deus repreenda a retaliação, porque o inimigo não quer que a gente ore, o inimigo não quer que você ore. Então deve levantar luta aí na vida de todo mundo que está orando. Mas aí, irmão, nós já estamos pedindo a Deus para que Deus repreenda isso, porque nós precisamos prosseguir orando, precisamos prosseguir buscando ao Senhor. Eu chorei tanto aqui sexta-feira, chorei tanto, orei de joelho, porque agora o joelho não aguentou mais, eu fiquei de pé, e agora eu vou começar a andar aqui orando, porque, irmãos, Deus, eu tenho que mostrar para Deus que é um interesse grande na minha vida de ter resposta de Deus na oração. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está com a Bíblia aberta, glória a Jesus. E eu falo da nossa liturgia, irmãos, de 4 departamentos, e eu fico feliz por isso, graças a Deus que essa igreja tem 4 departamentos. Tem departamento de criança, tem departamento de mocidade, tem departamento de varão, de irmãs, né? Eu fico feliz por isso, que é uma igreja completa, né? Não é uma igreja só de jovem, não é uma igreja só de idoso, não, é uma igreja completa. Tem aí uma frente para lá, para frente, para cá, e eu estou pedindo a Deus para que Deus nos dê um espaço maior, porque muita coisa nós precisamos mudar, muita coisa nós precisamos colocar, né, no seu devido lugar. Nós precisamos aqui de um culto de ministração, uma ministração em que as pessoas estejam sintonizadas com o céu, para que nós possamos abrir os nossos cultos, né, irmãos? E já começar a cair todas as cadeias, todas as barreiras, nós nos sentirmos, né, dentro da crononia, né, aquela harmonia, aquela comunhão um com os outros, e o culto ficar mais suave, mais fácil, para quando o pregador vir pregar a palavra de Deus, né, irmãos, ele sinta que está com uma atmosfera diferente no local, né? Quem sabe Deus começa a batizar com o Espírito Santo, quem sabe Deus começa a curar, fazer maravilha neste lugar, mas para isso nós precisamos ajustar muitas outras coisas. Estava preocupado, estou, né, irmãos, bastante cansado, mas eu tenho que pregar a palavra de Deus. Salmo 116, versículo 12. Aqui, irmãos, o salmista, ele está fazendo uma pergunta, que eu vou ler novamente para os irmãos. Está escrito assim: que darei eu ao Senhor? O salmista está falando dele. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Esse salmo, se os irmãos for procurar, os irmãos vão ver que alguns estudiosos vão atribuir esse salmo ao rei Ezequias, que estava enfermo, estava passando por uma provação muito grande. Então alguns estudiosos vão atribuir esse salmo à pessoa do rei Ezequias. Mas se os irmãos for observar, tem uma pergunta nele: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?
Se nós trouxermos esse salmo e formos extrair dele alguma coisa profunda de doutrina, e especificamente o versículo 12, se nós formos extrair alguma coisa, nós poderíamos perguntar a nós mesmos: e o que o Senhor tem nos feito? Nós poderíamos perguntar para nós mesmos: e o que o Senhor tem me feito? Irmãos, eu levanto as minhas mãos aqui nesse altar, porque o Senhor me permite falar que nós, não só eu, toda a igreja aqui neste lugar, somos prova viva que Deus é bom para conosco. Nós não podemos negar que Deus é bom para conosco. O Senhor tem nos alcançado, o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas. Por aí muita coisa já mudou. Por aí, irmãos, muita coisa já está transformada. Nós vemos o modismo entrando dentro das igrejas. Algumas coisas que estavam seguras em Cristo, que nos identificávamos como crentes, hoje em dia já perdeu a sua tonalidade. Algumas igrejas já estão tão modernas, tão modernizadas, que fica até difícil. Um dia desse, estava numa igreja, estava de terno e gravata. Eu era o único daquela igreja que estava de terno e gravata. Pastor, o dirigente do culto, as pessoas que ali estavam, mudou, acabou. E parece que não isso vai machucando a nossa vida, o nosso eu, né? Quando eu entro lá na comunidade, que eu venho, parece que está entrando no ET de Varginha, porque todo mundo te olha. Todo mundo te olha, não sei se olha admirando que está bonito, ou se olha falando assim: onde essa pessoa vai? Para onde essa pessoa vai? Olha para a esposa de cima e embaixo, olha para os filhos. Eu falo: meu Deus, será que é oração? O que está acontecendo? Nada mudou, irmãos. Nada mudou. O Deus permanece o mesmo. O Deus permanece o mesmo. Se nós entramos em algum lugar público, que eles têm uma autoridade, nós não entramos de qualquer maneira. Nós não nos vestimos de qualquer maneira. Os irmãos sabem que o juiz, para exercer a sua função, para julgar alguém, ele tem que estar ali, ataviado, preparado, né? Pode ser o tempo que for, para estar caindo fogo lá fora, ou caindo neve lá fora, ele tem que estar ali paramentado, conforme rege, né, irmãos? Aquele segmento, para julgar, para definir. Da mesma forma, o defensor público, da mesma forma, é o advogado. Para se falar, se estudou e nada se perdeu, não. Para se falar, ele tem que ali se dirigir, e muitas das vezes ele tem que falar até com a devida vênia, né? Com todo respeito, e aí a palavra está com ele tem que se dirigir ao outro. Senão, irmãos, quebra todo um protocolo, nada mudou, Deus continua o mesmo. Mesma coisa somos nós. Nós não estamos tratando de qualquer obra, entenda isso nesta noite. Hoje é culto de doutrina, nós estamos trabalhando em cima de um versículo, de um só versículo, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E a pergunta é: o que Deus tem te feito? Deus tem sido bênção nas nossas vidas. Você levantou hoje, você conseguiu caminhar hoje, né? Você fez as refeições até agora, e daqui a pouco vai fazer a última, ou a penúltima, né? E depois a última. Agradeça a Deus. Sabe que a mão de Deus tem sido sobre a tua vida o que diz Neemias, favorável. A mão de Deus, diz Neemias, me tem sido favorável. Daqui a pouco você vai entrar na sua casa. Daqui a pouco a noite vai cair, o cansaço vai bater na sua vida. Você vai colocar a cabecinha num travesseiro. Irmãos, parece que Deus está nos mostrando as coisas e nós não estamos conseguindo ver o que Deus quer mostrar. Esses dias desses eu fui caminhar, eu passei por um lugar que eu vi uma porção de gente dormindo,
Um se enfiou dentro de um saco para dormir, outro deitou, irmãos, a cabeça dele já estava perto de um buraco. E passou na minha cabeça, Josué, passou na minha cabeça o seguinte: o rato deve ter até medo dessas pessoas. Não é essa pessoa que tem medo dele, o rato deve ter medo dele, porque é um ambiente hostil, é um ambiente que as pessoas estão ali. Esse dia eu fui abordado na rua por um moço, e eles estão numa situação tão difícil. Ele falou assim: moço, eu parei, olhei para ele e falei assim: eu não quero dinheiro não, moço, só queria que o senhor comprasse para mim um sabonete, pode ser o mais barato, eu estou todo sujo, eu preciso tomar um banho. Eu fui lá no mercado, comprei o sabonete, cacei ele, falei: se aquele meu sozinho pediu o sabonete, sumiu, né? Eu cacei ele, achei ele. Eu vem cá, rapaz, acho que ele até achou que eu não voltaria. Peguei o sabonete, eu não sei onde que ele vai tomar o banho dele, mas o sabonete apareceu na mão dele e ele tomou o banho dele. Então Deus está mostrando para mim e para você que aquilo que passa na sua televisão, aqueles filmes de zumbi, né? Aquelas coisas ruins, né? Aquelas coisas, né? Está acontecendo nos dias de hoje, irmão. Nós estamos vendo isso. Pessoas que estão no lixo, dentro do lixo, mexendo, cavando, comendo, dormindo. E Deus está dizendo para mim e para você que a mão dele está sendo favorável sobre a sua vida, sobre a minha vida. E tem hora que a gente reclama, está sendo favorável. Nós precisamos ser agradecidos. E o que é que Deus tem te feito? Deus tem me feito muita coisa. Eu louvo a Deus, irmãos, pela mente que Deus me deu. Eu louvo ao Senhor que Ele a conserva da forma que conservou, que tem conservado. Que Deus me permite fazer várias coisas ao mesmo tempo. Me deu uma mente abençoada. Eu louvo a Deus por isso. Se você precisa de uma mente abençoada, pede a Deus. O próprio Tiago vai escrever na sua epístola: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá e não lança no rosto de ninguém. Dá e deu mesmo. Aí vai te dar sabedoria, você vai conseguir fazer uma porção de coisa, você vai saber entrar e sair, você vai saber se portar, e vai tudo ser bênção na sua vida. Tem hora, irmãos, que nós vemos crentes debaixo de uma ignorância tão grande, né? Um desfecho tão grande, uma coisa ruim, e Deus não chamou para isso. Porque se Deus chamasse a gente para isso, Ele não deixava escrito aqui que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo, ela é aberta. Ela é aberta para alcançar, para abençoar, né, irmãos, para entender os caminhos, os desígnios. Ele fala no livro do profeta Isaías, né? Assim como o céu é elevado sobre a terra, assim são os meus pensamentos, os meus caminhos a respeito de nós. Deus sabe, Deus entende, Deus compreende. Deus tem o melhor para nós. Os irmãos creem que Deus tem o melhor para você? Amém. Você crê? Eu posso provar isso na Bíblia dos irmãos. Eu posso provar. Quando Moisés Abraão pegou, ouviu o que a esposa dele produziu, que a esposa dele primeiro tentou ajudar ele. Ó, aqui está a minha serva, Agar, e eu vou te dar ela, você vai deitar com ela, e vai ter um filho, porque eu sou estéril, e eu quero que esse negócio acabe. Aí, primeiro ela tentou ajudar Deus e o esposo. Depois que ela conseguiu o que ela procurou, aí o negócio se inverteu, e ela falou: agora você vai ter que mandar essa mulher embora. Não vou embora. Eu vou provar que Deus tem coisas que nós ainda não experimentamos nessa passagem. Abraão, ele fica assim, né? Pô, mas como é que eu vou mandar embora? É meu filho também, Ismael, como é que eu vou fazer isso, né? É um sentimento, como é que eu vou fazer um negócio desse, né? Não é filho da minha esposa Sara, mas é meu filho, como é que eu vou mandar embora? Deus interveio e fala: Abraão, ouve a sua esposa. Ouve a sua esposa. Ele dá ali um odre com água, dá pão, e ela vai embora. Acabou o pão, acabou a água, aquela mãe aflita, porque o filho vai morrer. O que ela pode fazer? Não soldado, não pode fazer nada. Acabou isso, acabou aquilo. O que você pode fazer? Não pode fazer nada.
Ela pega o menino e bota debaixo de um pedezinho, na distância de 150 metros, um tiro de arco diz a Bíblia. Ela se afasta para não ver o menino morrer. Talvez o menino vai começar a gritar lá. Sol do deserto, a provação, ele vai começar a gritar. E ela se afasta para não ouvir. Ela é mãe. Aí Deus entra em cena. Deus faz com que o anjo chegue perto dela e pergunta assim: o que tens, Agar? O que tens? Olha a fonte. Sabe o que é isso, irmão? Deus abre fonte aonde nós não estamos vendo. Deus faz as coisas acontecer quando nós menos acreditamos e esperamos. Por isso a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos e além daquilo que nós pensamos. Só eu sei o pensamento que tenho a respeito de vós. Pensamento de paz. Deus, irmãos, eu estou no Salmo 116, versículo 12. E darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Deus tem caminho que eu e você ainda não experimentamos. Vamos passar por ele, mas ainda não experimentamos. E tem pessoas que às vezes têm um segredo, têm prazer em perseguir crentes. Já viu essas pessoas que têm prazer em perseguir crentes? Tem prazer em perseguir crentes. Isaac abriu o poço, as pessoas iam lá e entulhavam. Abria a água jorrava, opa, entulhava. Tem pessoas que têm prazer em perseguir crentes. Às vezes, quando não é na vizinhança, no trabalho, no dia a dia. Mas entenda uma coisa nesta noite. E se você achar que vale a pena dar um glória, você depois dá. Tem um Deus no céu que te garante. Tem um Deus no céu que nesta noite está tratando conosco sobre esta palavra. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Será que Deus quer na minha vida e na sua vida uma vida só de reclamação? Ainda me falta isso, ainda me falta aquilo, ainda me falta aquilo. Uma vez eu aprendi algo e eu queria compartilhar aos irmãos nesta noite. A pessoa pegou um copo como esse e deixou pelo meio de água, e deixou em cima da mesa. E o copo trouxe lição para dois tipos de pessoa. A primeira pessoa que chegou correndo, sedenta, olhou o copo pela metade e disse: eu não vou beber não, esse copo está quase vazio. Estava com sede, murmurou dizendo que não ia beber, falando que o copo estava quase vazio. Chegou a outra pessoa sedenta, correndo, olhou para o copo, deu graças a Deus, disse: vou beber, esse copo está quase cheio. Depende de como nós estamos vendo, como Deus está fazendo na minha e na sua vida. E eu quero agradecer a Deus nesta noite, as misericórdias de Deus sobre a minha vida. Eu quero agradecer a Deus as misericórdias de Deus sobre o meu lar, sobre os meus filhos, sobre a minha casa. Quero agradecer a Deus as misericórdias de Deus sobre onde Ele nos colocou, sobre esta igreja. Irmãos, tem sido referencial para muitas pessoas. Talvez não tenha sido referencial para muitos que aqui congregam, mas para muitos que nem aqui são membros, tem sido referencial. Os irmãos sabiam que tem pessoas que nem congregam conosco e são dizimistas aqui, fiel. Chega na porta, pega o porteiro, o envelope de dízimo, porque eles entendem que a mão de Deus está sobre a vida deles e passa o princípio da bênção de Deus sobre a vida dele. Então ele vem. Nós temos um grupo aqui que entende que essa igreja aqui é fonte abençoadora. Os irmãos não esperam chegar o dia 31 de dezembro para os irmãos ver, desde quando nós assumimos essa igreja, nunca mais nós passamos culto de virada de ano em lugar nenhum. Eu já vi crente, filho de crente falar: eu estou doido para dar um pulinho nas ondas lá de Copacabana. Irmão, tem onda de Copacabana certa, né? Aqui é melhor. Quando nós vemos da meia-noite
E nós vemos que vai passar 2024, já vai entrar 2025 na casa de Deus, não tem outro lugar melhor. Aí os irmãos começam a observar, começa a chegar aquele povo no dia 31, né, Senhor? Começa a chegar aquele povo no dia 31, não são nem crentes, mas entendem que esse lugar é um lugar que tem sido bênção na vida deles. E aí Deus coloca no coração deles que eles não podem passar lugar nenhum, não, tem que passar aqui. Aí o Espírito de Deus traz eles vão aí, vão chegando, né? Vão se assentando, vão subindo, e aí faz as orações dele, depois eles vão comemorar. Mas meia-noite eles têm que estar aqui. Os irmãos já viram, eu preciso chamar a atenção disso, que talvez os irmãos não tenham despertado para isso. Mas quinta-feira, quinta da vitória, às vezes nós crentes quer ficar em casa, está cansado, beleza. Mas tem pessoas da comunidade, de fora da comunidade, vem de longe, fazer campanha nesse lugar. Parece que é um poço que vai jorrando água e as pessoas estão bebendo. Parece que tem alguém servindo alguma comida espiritual, né? Que eles saem daqui maravilhados. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus. Eu me lembro, nós falamos um dia que duas moças sentou ali do lado do irmão Josué, ali debaixo da escada, se escondendo, duas moças. E elas olhavam para a porta, isso, culto de quinta-feira, olhavam para a porta. Daqui a pouco chegou a comunicação do pessoal lá da comunidade da Mangueira, mandando nos avisar que sabia que as duas moças estavam ali, porque o pessoal vê. Mas o recado foi esse: se elas estão aí para mudar a vida delas, pode ficar e pode voltar para onde elas moram. Agora, se for para continuar do jeito que estava, para ela é o último dia. Na hora do apelo, as meninas aceitaram a Jesus como Salvador. Você sabe o que é isso, irmão? É as pessoas dessa vida aí fora reconhecendo que esta igreja, onde Deus te colocou, é referência para muitas vidas. Se vale glória a Deus, você quiser dar, fica à vontade. Mas é referência para muitas vidas. E o Deus que nós servimos é o Deus que fala. Esse dia eu estava preocupado com a interrogação desse tamanho na minha vida. Eu falei: Jesus, eu te sirvo aqui, eu quero fazer algo mais, Senhor. Eu fico pensando em alguns projetos, algumas coisas que o Senhor pode fazer. E aí eu vi um camarada que foi no sepultamento do pastor Narbal, vi ele aqui na comunidade. Eu falei assim: aquele camarada é um pastor, ganhou uma cadeira de roda da Suíça. A cadeira de roda é sentada, porque ele não pode ficar muito tempo de pé, mas a cadeira vem lá da Suíça, ele aperta o negócio lá, a cadeira coloca ele em pé. Pastor Demétrio. Eu falei assim: bom seria o Senhor permitisse nós orarmos por esse homem, né? E ele sair da cadeira de roda. Bom seria, Senhor. Ó, que maravilha. Dá essa cadeira para outra pessoa, né? Passou na minha cabeça essa interrogação desse tamanho, pastor Demétrio. Porque, irmãos, eu sou daquele crente que vai atrás de milagre. Tem coisa na minha vida, na sua vida, não adianta muita coisa não. Se é milagre, é só milagre, é só milagre. Aleluia. Os irmãos creem em milagre aí, irmãos? Aleluia. Rosa, levanta sua mão bem alta aí, Rosa. A Rosa levou, eu sei que é cansaço, né? Aconteceu um milagre na vida dessa moça, né? Ela achou que ia perder o marido. Nós achamos que ia perdermos o companheiro do ministério. Eu vi a situação do rapaz amarrado no leito. Eu não visitei no dia, não. Eu fui no Cé, no Leblon, fui na UPA do Campinho, UPA de Rocha Grande, visitei no Hospital da Ilha e levava as pessoas para visitar. Vi entubado, estive dentro do CTI. E as pessoas falaram lá depois: sai daqui, lá na mão, faz isso, daqui outro. Camarada comigo. Aquilo que parecia, né, impossível, Deus fez possível. Então tem coisa que é só milagre. Tem coisa que é só milagre. Vai falar para uma pessoa assim: o fulano fez um monte de arte, não está fazendo mais, não foi só aquilo ali para Deus provar nossa fé. Aí
Esse dia ele me ligou e falou assim: eu fiz os exames aí, pastor. Deu tudo bom. Amém. Amém. Tem coisa que é só milagre. Mas eu fiquei pensando no pastor Demétrio: Senhor, o Senhor poderia nos deixar orar por esse homem? Ele levantar essa cadeira, dar essa cadeira para outra pessoa. Aí o Senhor me fez ver o testemunho dele. Se os irmãos quiserem, depois procuram o testemunho do pastor Demétrio. O camarada era bravo, matador, fazia isso, fazia aquilo. Mas falando que o camarada era ruim. E aí ele contou que numa das investidas, quando ele estava na vida errada, ele estava descendo com os 27 seguranças dele, armado até o dente. Ele viu um camarada subindo, era um crente, mas ele queria ver o que estava na mão do crente. E o crente não viu ele. Quando o crente viu aquele montão de segurança, 27, mais aquele camarada armado até o dente, o crente pegou a Bíblia dele que estava embaixo e botou aqui. Aí ele viu que era uma Bíblia. E o crente foi falar para ele alguma coisa que Deus mandou o crente falar. O crente falou para ele: olha, homem, contou o dedinho dele para falar para ele: o Senhor está me dando que você vai pregar o Evangelho. E ele assim, e ninguém falava. Ele estava achando que o crente era doido. E o crente falou: mas Deus está mandando te dizer que você vai pregar o Evangelho em cima da cadeira de roda. Segurança falaram assim: você vai deixar ele falar contigo desse jeito? Ele abaixou a arma porque ele falou assim: já tem pessoas que têm medo, né? Isso aí, já está falando isso? Esse é um crente doido. Deus descortinou, irmãos. E aí agora no século XXI, está o pastor Zé querendo tirar o homem, onde Deus colocou ele na cadeira de roda. Deixa ele na cadeira de roda, né, Senhor? Vai pregando o Evangelho por aí, vai fazer a obra de Deus. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Como podemos ser gratos a Ele? Irmão, seja grato a Deus, irmãos. Pastor, mas eu sou grato a Deus. Aumenta essa gratidão. O tempo que você ainda não era convertido, aumenta essa gratidão. Porque, irmãos, nada mudou. Só mudou uma coisa na liturgia pelos homens. O Deus permanece o mesmo. É o Deus de compromisso. É o Deus de aliança. É o Deus que nós começamos a fazer as coisas para Ele. E se Ele achar graça, Ele dá mais coisas para nós fazermos. E se achar graça, Ele nos envolve mais ainda. E daqui a pouco você vai ficar surpreso, porque você está fazendo tanta coisa e está encontrando tempo para fazer mais ainda. Porque esse Deus é bom e é maravilhoso. Há momentos, irmãos, que nós não vemos as coisas que Deus tem feito. Isso é muito ruim. Caímos na mesmice, caímos, né, irmão, numa situação, as coisas da vida que vai tentando sufragar daqui para ali. Isso vai entrando numa rotina, mas nós temos que descortinar isso. Deus é bom, Deus é misericordioso. Nós somos levados pelas circunstâncias, as coisas que estão ao nosso redor. Deus é o Deus do impossível. Você crê nisso? Deus é o Deus do impossível. Se a nossa mente posicionar para mim e para você que Deus só pode fazer isso, e nós aceitarmos, Deus só vai fazer isso. Mas se a nossa mente entender que Deus pode fazer o impossível na nossa vida, vai acontecer o impossível na nossa vida. Eu tenho ministrado nesta igreja que muitas pessoas têm encontrado o bom, abraçou o bom e ficou no bom. Aí Deus está mostrando o outro lado, que é o excelente, quando a pessoa agarrou no bom e não quer largar o bom. Tem hora que Deus quer te elevar de nível, você precisa ser elevado, mas para isso, você precisa entender o Deus que você serve. O que Ele é capaz de fazer? As circunstâncias. Tem hora que nós temos que ter tempo para falar com Ele, para expor as coisas, né? Jó no seu livro diz: se eu pudesse encontrá-lo, eu exporia a minha causa diante dele de uma forma orgulhosa. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Jesus. Somos levados pela circunstância, isso não é bom. Eu quero dar exemplo para os irmãos. Existe crente, irmãos, pessoas que congregam conosco, que já sumiram. Você não vê nos cultos, você não vê na Santa Ceia, você não vê na escola bíblica dominical, você não vê nas consagrações, você não vê nos trabalhos de oração. São crentes deste lugar. São Cristóvão nos ensinou. Foi a nossa escola. Esses crentes na secretaria, é colocado sobre os nomes dele, né? Crente inapto. Há o que fazer com ele? Disciplina? Desliga do rol de membro? Não, são crentes. Mas já foram tão envolvidos com as coisas da vida que chega ao ponto de sumir. Tem crentes que já não tomam ceia há mais de 4 meses nesta igreja. E são membros daqui. É triste eu falar isso? É triste. Dói na minha alma falar isso? Dói. Porque já ouvi de obreiros nossos, se fosse comigo, pastor, eu tinha cortado no rol de membro. Eu não posso fazer isso, porque o valor de uma alma é muito caro. E nós não podemos comprar. Nós não podemos abrir mão assim. Fico triste, irmãos. São as tristezas que tomam conta da nossa alma, as preocupações que invadem o nosso homem interior, porque nós deveríamos fazer a manutenção da nossa vida. Os irmãos querem saber o que é a manutenção da vida? A sua vida, a minha vida, é igual uma planta. Não coloca água não. O que acontece, irmã Solange? Aí, pode perguntar a uma criança, se não botar água na planta, ela morre. Você tem que fazer a manutenção. Mas caiu as folhas, está fazendo sombra na raiz, tira as folhas, né? Dá lá, precisa colocar um fertilizante, coloca um fertilizante, né? Precisa amolecer a terra, a mulher coloca um adubo, daqui a pouco está uma árvore frondosa. É a manutenção que nós precisamos fazer. Agora você imagina crentes que nem na igreja aparece. Aí se cumpre a palavra de Deus lá em Coríntios, que diz: por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e pessoas que dormem. São as pessoas que são náufragos na fé. Né? Para apostatar da fé, está faltando pouca coisa, está tendo um fio. Se Deus não tiver misericórdia, se a igreja não abrir a mente e fazer com que nós fazemos cartas, enviamos, vamos atrás, sacudindo para ver se está vivo ainda, daqui a pouco vai ser mais um. Se for levantar direitinho como é que está a vida dessa pessoa, vai ver, irmãos, está numa situação bem precária. Eu fiquei triste esses dias, vim com a minha esposa para cá, lá na entrada, tinha um pastor que congregou comigo, foi tesoureiro lá na prainha. O pastor estava sentado, bebendo. Eu falei: meu Deus. Estava bebendo, minha esposa falou: filho, não vi. Eu passei, só apertei a mão, olhei também, não parei. Falei: ô, pastor, na volta, estava lá indo. Eu não queria nem mais falar, só olhei. Falei: Jesus, que situação. Largou a esposa, arrumou outra esposa. Sabe o que é isso, irmão? Se cumprindo a Bíblia. A Bíblia diz que quando o Satanás sai da nossa vida, ele anda para os lugares áridos. Os irmãos estão entendendo? Ele anda para os lugares áridos, desertos, e tem um dia que ele é tão ruim que ele fala assim: eu vou voltar para minha casa. Aí ele vem para a casa que era dele. Se a casa que era dele está ocupada por Cristo, ele volta para o lugar de novo, vai embora. Mas se ela está, conforme diz a Bíblia, varrida, abandonada, né? Ele não tem ninguém tomando conta. Aí ele vem e diz o texto que traz consigo 7 espíritos piores. Se a pessoa era ruinzinha, agora com mais 7, fica difícil. Os irmãos estão
aprendendo o curso de doutrina desta noite? Está aqui, irmãos, crente que some, que não tem uma vida regrada. Irmãos, pode ser o cansaço que for. Esses dias tive que tomar 2 aspirinas para dar 1 grama, tanta dor que eu estava sentindo. Pode ser o cansaço que for, pode ser a preocupação que for. Eu não posso trocar, não posso rasgar a página da minha Bíblia. Você quer ver só um negócio? Coloca na tela para mim, por favor, Panela. Mateus 6,33. Vamos ver o que está escrito lá. Evangelho de Mateus 6,33. Está aqui no roteiro, não. Você pode ler comigo? Vamos lá na televisão ler comigo? 6,33. É uma página que eu e você não pode rasgar. Vamos lá, o que está escrito? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é o pastor que está falando, é a palavra de Deus que está dizendo. Buscai primeiro reino de Deus. Reino de Deus. Alguns discípulos reclamou com Jesus porque os discípulos de João estava ensinando os seus discípulos a orar. Aí o discípulo de Jesus falou assim: o senhor pode nos ensinar também? Porque os discípulos de João estão ensinando a orar. Aí o Senhor Jesus falou assim: José, vocês querem aprender? Querem? Então vem cá que eu vou ensinar. Vou ensinar uma oração muito objetiva, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos livra da tentação. Irmãos, o Senhor está ensinando para nós o que é prioridade na nossa vida. O que é prioridade na nossa vida? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Permita-vos falar algo a teu respeito esta noite. Deus conhece a sua vida, Deus sabe o seu nome, Deus sabe aonde você mora, Deus sabe o que você precisa, Deus tem aquilo que você quer. Então, irmãos, Deus está só querendo que você entre nisso aí. Busca o reino de Deus primeiro e a sua justiça. Vai lavando louça as irmãs e vai dizendo: Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso. Eu tenho que ir na venda comprar ali uma alface. Vai na venda na rua: Senhor, eu estou indo ali, o Senhor me guarda primeiramente, mas o Senhor sabe o que eu preciso. Aconteceu um problema, Senhor, vou lá resolver esse problema que chegou de imediato, mas o Senhor sabe o que eu preciso. Vai mostrando para Deus que o céu precisa saber na sua vida. Vai mostrando para Deus que o céu precisa saber na sua vida. Se for o caso, você achar que o negócio está bom, pega um papel e vai escrevendo: Senhor, tu sabe que eu preciso disso aqui, ó. Eu estou aqui anotando até para mim não me esquecer, e o Senhor também não se esquecer. Cheguei aqui, eu falei para minha esposa: filha, quando acabar aqui a gente tem que ir lá na salinha, ela ligou, está esperando que eu, você vai lá fazer a oração com ela de novo. Vamos embora. Então vai um esquentando o outro, para não se esquecer, que é o que nós precisamos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Trouxe aqui um exemplo de pessoas que somem, pessoas que não têm mais uma vida de comunhão, e até parece, sabe o que, irmãos? Uma folha seca. O que é isso, pastor? Uma folha seca. Tem um hino que diz, né? Uma folha seca que é levado de um lado para o outro, né? Uma folha seca vai para lá e para cá. Assim é o homem sem Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 116, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Nós devemos ser gratos, pensar no que podemos fazer ainda. Deus me deu um cargo, Deus me deu uma posição. O que você faz na igreja? Eu passo um pano no púlpito, eu tiro o poeira daqui. Então eu tenho que pedir a Deus, começar a procurar a Deus. O que eu posso mais fazer para o Senhor? Só isso aqui está pouco. Só isso aqui está pouco. Eu preciso me envolver mais. Preciso me envolver mais. Só isso aqui está pouco. Deus é infinitamente mais na nossa vida. Só isso está pouco. Entenda isso, irmãos. Entender que Deus tem muito mais para nos dar. Eu confesso aos irmãos que Deus conhece a minha vida
e as minhas preocupações. E eu falei com o Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra para entregar no culto de doutrina nesta noite. Quando eu tenho tempo, eu sento, estudo a Bíblia, abro 2, 3, 4, 5 Bíblias, vou datilografar, imprimo no computador, trago, boto aqui o roteiro. Está aqui, irmãos. Tive 2 igrejas hoje, não tive tempo para fazer isso. Papel e caneta. Sentei ali e falei com o Senhor. No caminho, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me conferiu. Compreender a bondade de Deus na nossa vida é um dever nosso. É um dever nosso. Se nós pegarmos os livros dos mártires, da CPAD, capa vermelha, nós formos ler o que acontecia com os nossos irmãos lá atrás, no período dos impérios, Tibério, César, nós vamos ver o que acontecia com eles, os crentes. Uns eram jogados na arena para o leão comer. Outros, eles amarravam os pés, colocavam lá em cima na escadaria, amarrava no boi, mandava que ferroar o boi para que o boi corresse, e o crente ia bater na cabeça degrau por degrau até se abrir. Outros eles colocavam dentro de um touro de ferro, fechava, colocava fogo embaixo do touro, e aquilo ali, quando chegava no rubro, diz o livro, né? Quando chegava no rubro, no vermelho, quando abriu o touro, a pele, a carne daquela pessoa que estava ali dentro, soltava dos ossos que já estavam cozidas, tanto calor que as pessoas sofriam. Chegaram para matar Pedro, e você vai ser crucificado. Então eu quero fazer um pedido. É o pedido. Você me crucifica de cabeça para baixo. Mas por quê? Não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Se tem que morrer, e é na cruz, cabeça para baixo. Pastor Antônio Gilberto, antes de partir para o Senhor, uma aula que ele ministrou nas nossas vidas, ele disse que chegou um período que faltou madeira, que no caminho para Jerusalém era tanta cruz no caminho, faltou madeira, era tanta gente pendurada no Calvário, sendo mortos. Esse período passou. Agora nós estamos no período do hino que diz uma guerra fria, as coisas que vão acontecer, crentes que vão perdendo a paciência, perdendo a graça, se afastando. Na casa de Deus, não consegue ter o discernimento de Deus, não busca o discernimento de Deus. Irmãos, nada mudou. Coloca para mim na tela, por favor, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Está aqui não, está escrito aqui não. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Vamos ler, irmãos, junto? Hebreus 13, 8, vamos lá? Todos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo. Não é eu que estou falando. Ele não mudou. Os dias mudaram, as coisas mudaram, mas ele permanece o mesmo. Ele continua dando escape e valendo. Ele continua batizando com o Espírito Santo com fogo. Aleluia. Ele continua operando milagres e maravilha. Ele continua, irmãos, querendo nos ouvir. Ele continua pronto para nos atender. O que está escrito a respeito dele no livro do profeta Isaías, que a sua mão não está escolhida e nem o seu ouvido está gravado, está tampado, não. O ouvido dele continua aberto para ouvir a minha sua oração. E no ato heróico, ele, que vai voltar um dia para buscar a sua igreja, e nós vamos subir com ele. No ato heróico, ele disse assim: não vos deixarei órfão. Você pensa que você está sozinho? Oh, Jesus maravilhoso, sinta ele aqui. Você não está sozinho. Ele disse, Josué: não vos deixarei órfão, mandarei o Consolador.
O Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Ele deixou claro para mim e para você: o mundo não conhece, mas vós conheceis e sabeis quem é. Vai revelar para mim e para você a verdade. Vai revelar para mim e para você o caminho. Só anda na vida dupla o crente que quer. Só anda em duplicidade de vida o crente que quer. Porque o crente que não quer, ele vai se manter fiel ao Senhor, e o Senhor vai se manter fiel a ele. Vai se cumprir na vida daquele crente: todo aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, eu e o Pai viramos e faremos nele morada. Eu sou morada do Senhor. Sou templo do Espírito Santo de Deus. Não posso estar em qualquer lugar, não posso fazer qualquer coisa, não posso me definir sobre a minha vida, não. Eu sou morada. Se eu for 1 milímetro além do que o Espírito tem para a minha vida, daqui a pouco ele está falando: o que está acontecendo contigo? É isso que eu te chamei? É para isso que eu te chamei? Não. Irmãos, tem uma coisa muito interessante, eu gosto de fazer isso. Quando a mão de Deus está assim, e a gente está aqui debaixo da mão de Deus, não é minha não, a mão de Deus, parece que a coisa flui, parece que a nossa vida é alcançada. Mas quando o crente faz isso, a mão de Deus está aqui, ele sai para cá, parece que ele entra numa sequidão, um negócio meio estranho, ele começa a experimentar algo que não é para a vida dele. É que nem aquela roupagem de Saul e Davi, né? Eu uso minhas vestes, coloca aí coloca as vestes de Saul, dá 2, 3 passos. Esse negócio não é para mim, não, isso é para você. Deus tem algo melhor para minha vida. Olha para o gigante, problema. Tu está vindo a mim dessa forma, com escudo, com lança, com vara-paus. Beleza. Eu vou até a ti, sabe como? No nome do Senhor dos Exércitos. Não há obstáculo para a minha vida, nem para a sua vida, que Deus não possa romper. Te convido para estar de pé. Não há obstáculo na minha e na sua vida que Deus não possa romper. Pastor, eu não estou vendo isso, não estou vendo aquilo. Ô querido, a minha vida e a sua vida é mistério para Deus. Pastora Antonieta Rosa, do Ministério da Advent, ela conta um testemunho que está guardado aqui dentro. Como Deus foi levar o esposo dela, não sei se os irmãos já ouviram esse testemunho. O esposo dela estava ali naquele caixão, e ela debruçou sobre o caixão e começou a falar com ele: mas você nem se despediu, você nem aguardou, e está falando ali com o esposo, uma intimidade bem grande. E uma irmã se encostou e foi falar com ela: mas, amor, olhou para a irmã como que diz: não se mete nesse mistério. Se mete nesse mistério aqui. Esse mistério aqui é de Deus conosco. Diz que o marido abriu os olhos, irmãos. O marido abriu os olhos, ouviu ela, e ela disse: agora você pode ir. Agora você pode ir. Tem coisas, irmãos, que as pessoas vão olhar para a sua vida, mas eu não vejo isso na sua vida. Eu não vejo. Querido, é Deus quem tem que ver, é Deus quem tem que fazer. Nós só temos só que seguir. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Os irmãos observam que eu não fui nem para o versículo 13, tomarei o cálice da salvação. Porque nem esmiuçar isso aqui não. É só viver na pergunta. Hoje o culto foi uma pergunta. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Eu te convido ao campo da oração. Você precisa de oração, precisa de milagre? Vem à frente. Vem crendo. Pastor, eu preciso. Deus sabe, Deus está vendo. A mensagem foi pregada, a palavra foi falada. Só o Senhor do céu pode fazer isso na nossa vida. Nós vamos orar agora, irmãos. É palavra e oração e palavra. Pode aumentar o louvor aí, irmão. Oração e palavra e oração. Feche os seus olhos, irmãos, fala para o Senhor. O teu problema, ele tem nome. Ele tem nome. Eu me lembro da vez que eu estava aqui no púlpito desta igreja. Não era outra igreja que eu pastoreei, não, nesta igreja. E eu tinha uma úlcera no estômago. E o fogo caiu. Eu falei para o Senhor podia me visitar. Coloquei a mão sobre o meu problema. O Senhor poderia me visitar nesse lugar, nessa igreja.
Fui levado para o hospital do Corpo de Bombeiro lá no elevado ali esse elevado que pega o túnel Rebouça, lá no Rio Comprido, quartel do Corpo de Bombeiro. Fizeram na minha vida ali uma endoscopia. O médico me deu o laudo e falou assim: está aqui, leva para o seu médico. Eu disse: mas não, leva para o seu médico. Peguei o laudo, cheguei no médico: doutor, aqui o senhor mandou fazer endoscopia, está aqui. Qual remédio o senhor vai passar? Ele falou: nenhum. Eu falei: por quê? Está escrito aqui, ó, úlcera cicatrizada. Úlcera cicatrizada. O Deus do milagre está aqui esta noite. E você precisa ter nome. Vai falando com ele: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso disso. Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, tua palavra foi pregada esta noite, meu Senhor, sobre aquilo que o Senhor me deu no caminho, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O Senhor é bom, a tua misericórdia tem nos alcançado, e por mais esta vez eu te peço, nos alcança. Meu Senhor, tudo aquilo que está demais na nossa vida, tira, Senhor, tira, joga por terra. Tudo aquilo que está faltando na nossa vida, Senhor, traz agora, Senhor. Que os céus se abram sobre este lugar. Que os céus se abrem sobre a vida dos meus irmãos que aqui estão. Eu não sei qual é o problema dos meus irmãos, mas o Senhor sabe. E problema tem nome, meu Senhor. E eu creio que eles estão falando no problema que eles estão passando. Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, em nome de Jesus, coloque a tua mão sobre o problema, Senhor, dos meus irmãos, e dá vitória nesta noite. Assina a vitória do meu irmão, assina a vitória da minha irmã. E eu digo a cada um deles: tome posse nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor.